Está aqui, que bom que você já chegou, que você está ardendo pela vontade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, da palavra que Pedro fala, movido por todas as lutas de Pedro, por todos os momentos que Pedro fala. Aliás, hoje nós vamos tratar desse assunto, o que nós falamos, e às vezes falamos errado, falamos demais. Então vamos tratar desse assunto, porque Pedro é assim também, né? Nós estamos no capítulo 3 de Pedro, e eu queria que você abrisse aí no versículo 8, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Uau! Uau! Bom, quando você percebe a leitura do texto, e o texto começa com finalmente, logo de cara você percebe que Pedro está como que fechando uma certa temática. Bom, Pedro vem falando desde o capítulo 2 sobre como é que nós, forasteiros, devemos nos portar. Veja, aí no capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, quando Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo mesmo aos irmãos que estão dispersos, aos irmãos que tiveram que sair das suas casas, que tiveram que sair da sua pátria, que foram expulsos ou por perseguição ou por qualquer outra coisa, e eles tiveram que sair. E a dispersão é um negócio doído, porque você imagina, você constrói uma casa, arruma uma casa, tudo bonitinho, a foto no lugar, a móvel no lugar, tudo encaixadinho, e de repente você tem que sair largando tudo, correndo, deixando tudo, e vai para onde? Vai para algum lugar que você não sabe para onde, não sabe como é que vai ser, vai dormir aonde? Não sei, até fazer nova moradia, nova casa, nova vida, tudo é tão complicado. Pedro está escrevendo para irmãos assim. Pedro está falando sobre luta, sobre tribulação, sobre sofrimento. Essa carta fala muito a questão de sofrimento, mas principalmente Pedro está falando sobre como viver. Viver de modo digno do Evangelho. E aí, nesse capítulo 2 até o capítulo 3, ele está tratando disso. Aí, se você observar, ele fala lá, ó, versículo 12 do capítulo 2, presta atenção. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha que coisa. Pedro, no capítulo 2, início, e capítulo 1, ele fala da grandeza do Evangelho, ele fala do poder do Evangelho, ele fala do sacrifício de Jesus. Nós não fomos comprados com qualquer coisa, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. O Evangelho, as boas novas, é algo precioso demais para que se perca, para que a gente viva de uma maneira sem cor, sem graça, sem compromisso. Não. Pedro está dizendo, olha, nós somos forasteiros e nós devemos viver nesse mundo, ó, aqui, ó, com um procedimento exemplar. Exemplar. Interessante, né? Porque Pedro, andando com Jesus, lá no capítulo 17 de João, Jesus ora
E a oração sacerdotal de Jesus, e a oração sacerdotal de Jesus tem uma hora que ele diz assim, ó, Senhor, não os tire desse mundo, livra-os do mal, mas é para não sair do mundo, eu os enviei ao mundo, eles não são do mundo, eles não são do mundo, o mundo os odeia, não rogo que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, e que neste mundo, você pode estar aí em Cuiabá, você pode estar no Rio, pode estar no Rio Grande, você pode estar em qualquer lugar. Esse lugar onde você está, que você pensa é sua terra, onde você nasceu, não é teu lugar. Nós somos forasteiros. O nosso lar é lá. O nosso lar é lá. E ele diz, ele está preparando morada para nós. Que a gente não deve ficar com o coração turbado, nem agoniado, nem de nada. Porque o melhor, de fato, o melhor do Senhor, ele está construindo, ele construiu para nós. Ele tem muitas moradas, nós vamos estar com ele para todo sempre. Se nós tivermos um pouco dessa consciência, nós vamos talvez ser mais apegados à casa celestial do que às casas terrenas que a gente vive, não é? As posses que nós temos aqui nessa terra, as coisas que nós conquistamos, e a gente começa a pensar naquilo que é eterno. Não naquilo aqui que a ferrugem, a traça, os ladrões escavam, minam e roubam, não é? Nós somos peregrinos. Jesus diz, está no mundo, o mundo odeia, mas que eles possam ser enviados ao mundo para transformar, mudar, arrancar pessoas desse império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse é um papel seu, é um papel meu. Jesus dá isso aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus enviou para buscar e salvar o que se havia perdido, e Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Satanás vem de lá para cá, nós vamos daqui para lá. Satanás vem de lá para cá passando o arado, nós vamos daqui passando a esteira. É de lá para cá. Nós não temos nada com ele, nós não queremos nada com ele, assim como o nosso Senhor não tem nada com ele, nada das trevas. E aí Pedro está dizendo, viver aqui, somos forasteiros. E mesmo que você é de família tradicional, que vive no mesmo lugar há trocentos anos, comece a perceber que a vida aqui é simplesmente passageira. Aliás, é claro que é. Tudo passa rápido. E nós voamos. E a nossa vida não se limita aqui apenas a este mundo, a esta época. Aliás, se a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa vida se limitasse apenas aqui, Paulo diz em Coríntios, nós seríamos os mais miseráveis de todos. Não. E Pedro está dizendo que aqui a gente vive dando testemunho. Aqui a gente vive vivendo uma vida de modo digno do Evangelho. Aqui nós somos exemplares, modelos de amor, de paz, de vida, de honestidade, de zelo, tanto no relacionamento governamental, político, nos relacionamentos de fora, quanto nos relacionamentos de dentro, isto é, da igreja, das pessoas. Nós temos um exemplo a ser seguido. Olha o versículo 15 do capítulo 2. Olha, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, você façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqueles que falam mal contra você, quando vê que você faz o que é certo, que é honesto, que é do bem, emudeçam. Essa é a prática. Esse é o papel. E esta é a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado não só para confirmar a nossa ida para o Senhor, mas foi nos dado para nos transformar, para nos dar capacidade de produzir frutos dignos e dignos de arrependimento, para viver de modo digno. Tratai a todos com honra, versículo 17, amai, irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Em tudo você procede bem. Em outras palavras, você não é a causa da prática do erro. Nós não somos da prática do
mal, nós somos da prática do bem, daquilo que é certo, daquilo que é honesto, daquilo que é justo, daquilo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o vosso coração. Pedro faz isso. E aí, ele continua aqui no capítulo 2, capítulo 3. Ele vai falar sobre servos, ele vai falar de escravos, servos, empregados e patrões. Ele vai falar sobre relacionamento aqui. Em que eu tenho que fazer o que é certo, mesmo quando o patrão é ruim. Mesmo quando a pessoa me trata mal, eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso fazer o que é certo. Depois do capítulo 3, e eu só estou saltando porque nós, de certa forma, já lemos esses textos, no capítulo 3, versículo 1, ele fala das mulheres. E ele fala dos homens. Do 3, 1 até o versículo 7, ele fala sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento em família, como é que a mulher deve se portar, e como é que o homem deve se portar, e como deve ser exemplar o nosso relacionamento. E não há aqui muita distinção, não. Quando ele fala mulheres, e ele fala depois homens, ele diz maridos, vós igualmente, versículo 7, igualmente, quer dizer, tudo que ele fala para a mulher, de certa forma também para o homem. Há uma igualdade nisso, há uma coparticipação nisso. Qual é a missão do seu marido? Qual é a missão, mulher? Qual é a missão que Deus tem para o cabeça, para o homem? Você é responsabilidade, você é responsável por isso, você é a mulher que edifica a sua casa. E aí Pedro vai tratar sobre isso, e não quero retomar a isso. Quando chega então no versículo 8, que é o texto que nós lemos, ele diz, finalmente, sede todos. Todos quem? Ora, todos que são forasteiros, todos os homens, todos os maridos, todas as esposas, todos os servos, todos os patrões, todos os senhores, todos os escravos, todas as pessoas, todos os crentes, sejam todos, finalmente sejam todos de igual ânimo. Interessante. Marido e mulher. Alô? Sejam todos igual ânimo. Compadecido. Você sabe o que é compadecidos, né? É cheio de compaixão. Compaixão tem a ver com você vê o erro da pessoa e não o destrói, você não esmaga a cana, você não apaga a torcida que fumega. Você olha e diz, uau, posso fazer alguma coisa? Olha como o pecado engana e destrói, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Olha como o diabo vem para matar, roubar e destruir. E a gente olha para o ser humano e vê tanta gente destruída, tantas famílias despedaçadas, tantas pessoas que já caminharam bem e agora estão na margem da vida, amargurados, procurando uma droga, procurando uma bebida, procurando, enfim, se satisfazer naquilo que não consegue mais. Compadecidos. Parece-me que a gente precisa reavivar em nós um olhar de compaixão, não é? Alguém já disse que quando está alguém enfermo e eu vou orar por essa pessoa, nós estamos precisando mais, não de fé, nós estamos precisando mais de compaixão. Porque compaixão significa sentir a dor do outro. Então, quando eu oro, sentindo a dor do outro, sabendo que aquela dor provoca angústias profundas, e eu compadecido, eu não quero que ele sinta aquela dor, eu oro com paixão, isto é, com compaixão. É fé, mas eu também oro pedindo, Senhor, tira essa dor, tira essa angústia, tira essa opressão, tira essa espora de Satanás, tira essa roseta grudada nas costelas. E aí a gente manifesta não só fé, mas compaixão. Sede vós igualmente compadecidos, fraternalmente amigos. Fraternidade, de amor, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria.
que eu mencionei já num desses nossos estudos, de uma certa música evangélica, bastante aí cantada em alguns grupos. E aí a pessoa fala, agora chegou a minha hora, não é? E chegou a minha hora de humilhar. Eu, hein? Chegou a hora da gente humilhar quem? Não, nós somos humildes, nós não somos... Não, esse não é o espírito cristão. Ou então a gente orar como aquelas pessoas cheias de vaidade religiosa, talvez. Não, que Deus vá lá e pese a mão sobre aquela pessoa. Para quê? Para quê? A gente ora abençoando. A gente diz aqui o texto, aqui ó. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fomos chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha, nós somos chamados para bendizer, nós não somos chamados para maldizer, nós somos chamados para abençoar, nós não somos chamados para estragar a vida de ninguém. Nada. Ah, pastor, mas fizeram um despacho contra mim, fizeram uma feitiçaria contra mim, e aí veio mal sobre a minha casa, e eu estou orando para que esse mal volte para quem fez. Não, o Espírito de Deus não é assim. Não. Eu não desejo maldade nem para aquele que fez maldade para mim, eu não posso, não é assim, não foi isso que Jesus chamou. Deu para entender? Lê de novo, versículo 9. Não pagando mal por mal. Fizeram maldade contra você, é verdade, fizeram. Ah, pastor, fizeram uma bruxaria. É, fizeram. Ah, pastor, me ofenderam, fizeram injúria. Eu também vou injuriar. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Uau, como é difícil, né? Não é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não digo que é fácil. Eu estou dizendo que é pela obra, pela dedicação, pelo desprendimento, é pela dedicação e colocar sua vida nas mãos do Espírito de Deus e dizer, Senhor, faz de mim o que tu queres. Faz de mim o que tu queres. Porque foi assim na vida de Pedro. Quando Pedro está escrevendo isso, eu fico imaginando que vai passando um filmezinho na vida dele, de tantas coisas que Pedro falava pra caramba. Né? Pedro falava, tinha umas certas manifestações pedrinas, né? Ele às vezes... Ele fazia uns certos comentários assim que você ficava até preocupados, porque Pedro, ele era Pedro. Olha só, por exemplo, só para os irmãos terem uma noção aqui, no Evangelho de Lucas, o pessoal chega assim para Jesus. Cadê? Perdi aqui. Oh, perdi aqui, Jesus. Espera aí, já acho. Pedro, aqui, capítulo de número 8. Olha lá, versículo de número 42. Pois tinha uma filha única e os 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. As multidões apertavam Jesus. Pedro está no meio. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que ninguém tinha podido curar, que gastara todos os dinheiro com os médicos, etc. Veio por trás dele e tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Ela tocou na roupa de Jesus e logo foi curada. Jesus disse... Quem me tocou? Como todos negassem, diz aqui Lucas, Pedro, com seus companheiros, Pedro, disse, ô mestre, talvez o senhor não tenha percebido, mas as multidões estão apertando o senhor. Está todo mundo encostando no senhor, está todo mundo apertando o senhor. Nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos andando aqui no concentrado, nós estamos andando aqui no meio da multidão. A multidão, todo mundo quer encostar. Quem é esse que vai passando? Ah, é Jesus. Jesus está sendo tocado de todas as maneiras, de todas as formas, no meio da multidão. Aí Jesus diz, não, alguém me tocou. Ô Pedro,
quer orientar Jesus. Não, senhor, desculpa, tem hora que o senhor Jesus não... tem hora que o senhor não pensa direito, né, senhor? Interessante Pedro falar agora, vai escrever sobre língua, vai falar sobre falar, tropeçar. É Pedro tropeçando aqui no capítulo de número 8 de Lucas. Pedro está aqui olhando, senhor, todo mundo te aperta, como é que o senhor pergunta quem me tocou? Pedro ainda não tinha entendido a sensibilidade do filho. Pedro ainda não percebeu a diferença entre sair tocar e sair poder. Pedro não tinha entendido. E aí, olha lá, contudo Jesus insistiu, versículo 46. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Todo mundo esbarrou em mim, Pedro. Eu sei o que é esbarrar, né? É como se dissesse, mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aí você lembra que a mulher, vendo a mulher que não podia ocultar-se, né? Porque Jesus falou assim, alguém me tocou. Ele virou de costa e deve ter... Ficou olhando assim, alguém me tocou, quem me tocou? E Pedro, Senhor, está todo mundo te tocando, está todo mundo enganando. Não, Pedro, de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Eu tenho para mim que Jesus devia estar olhando para a mulher. Quem me tocou? Tanto é que diz o texto, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado. A causa. Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Uau! Eu acho que nessa hora Pedro mordeu a língua. Falava ele ainda com a mulher, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Aquele que gosta de dar notícia ruim. Não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre, porque tua filha já morreu, e quando morre, morre. Não há nada para fazer. Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que falam. Cuidado com a língua. A língua tem hora que a língua... Cuidado com a língua. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai da menina e a mãe da menina. E todos choravam e prantearam. Tinha aquelas carpideiras chorando e dizendo, mas ele disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Cara, eles saem do choro pro riso. Eles estão lá chorando. A menina morreu, mãe, coitadinha do pai, da mãe, chorando. Quando Jesus fala que ela não está morta, eles parece aquelas brincadeiras de menino quando volta na internet aí, o menino começa chorando, daqui a pouquinho ele tá Ele sai do choro pro riso. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Não, ela está morta. Os caras falam, eles ficavam, ele sai do choro pro riso, porque Jesus diz ela não está. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Talita cumi, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Gente, que coisa fantástica! Você não amaldiçoa, você bendize, você abençoa. As pessoas falavam coisa, quieta, cala tua boca, deixa de atormentar o mestre. Senhor, está todo mundo... A língua é um órgão impressionante. Olha, vejam bem. Olha aí o versículo seguinte. Volta para Pedro. Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal
evite que os seus lábios falem dolosamente. Evite que os teus lábios falem besteira. Tenho para mim que Pedro deve ter feito uma ligação, talvez com esse ou com outros momentos, porque Pedro teve outros momentos, né? Pedro teve momentos de dizer, Senhor, tem dó de ti mesmo, isso tal não acontece. Pedro teve momentos de dizer, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu te amo para valer. E não amava nada, fugiu, enfim, negou. Pedro pode ter lembrado dessas coisas, e pode ter lembrado desse momento em que Jesus fala, quem me tocou, e ele diz, Senhor, todo mundo está te tocando, e quem tem que falar? E aí fala uma abobrinha, fala um besterol, né? Quer ensinar para Jesus, que coisa engraçada, gente querendo ensinar para o mestre. A língua de Pedro não conseguia ficar quietinha, Agora Pedro, já velho, Pedro o apóstolo, e escreve, e ele diz assim, preste atenção, a língua, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua. É como se ele dissesse assim, eu tive muitos momentos na minha vida que eu não refreei a minha língua, entendeu? Eu não botei freio, eu não urdi a língua. Às vezes a gente vai falar umas coisas que a gente não deve falar, é melhor morder a língua. Aí eu tô falando, aí você não fala, desculpa, gente, mas mordi aqui a língua aqui, não dá para falar não. E é melhor do que você falar um ato de incredulidade. Melhor do que você falar como aquele cara que chegou, não atormenta o mestre não, porque a tua filha já morreu, não há mais nada para fazer. E Jesus assim, não ouve não. Não ouve essas palavras não, creia. E aí Pedro começa a falar disso, dos lábiozinhos. Aparte-se do mal. Interessante, se você pegar a tua Bíblia aí, e voltar 3 páginas, você vai chegar na carta de Tiago. No capítulo 3 de Tiago, até parece que Pedro leu a carta de Tiago. Ou Tiago leu a carta de Pedro. Ou os dois pensam igual, porque é tudo do Espírito do Senhor. E aí no capítulo 3, Tiago, assim como Pedro, está falando desse órgão, desse negocinho bonitinho, gostoso, né? Que carrega sotaque, canta, fala bem, mas às vezes fala mal. E aí, Tiago vai fazer assim, abre aí, você abriu? Pegou a Bíblia? Tiago, capítulo 3, versículo 4. Olha lá. Não, 3, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Pequeno órgão. Pequeno órgão. Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Opa, peraí, vamos fazer pausa. Olha o que Tiago está falando. Olha só. Tiago fala que esse órgão aqui, teu órgão, a tua língua, a minha língua, a nossa, esse órgão é fagulha, é fogo. Pode contaminar o corpo inteiro. Pode contaminar
ao se desconstruir, ao falar mal do outro. Quando aquele homem chega para, ou a mulher, não sei, chega pro chefe que está querendo levar Jesus para curar a sua filha, ele diz assim, ó, a língua dele diz, para de amolar o mestre, porque a tua filha já morreu. Já acabou. Não há mais nada para fazer. Olha que língua, como se ele estivesse dando uma grande informação para, quem sabe, até ajudar Jesus, para Jesus não ficar tão sobrecarregado, afinal de contas, a multidão está apertando ele, uma senhora já foi curada, e pode ser que tenha outros ali também, então Jesus, de repente, pode curar outras pessoas, então vamos liberar Jesus. Então, olha, para o teu caso, o seu caso está perdido. Olha a língua. A língua. Aqui, ó, quando Tiago diz que ela se gaba de grandes coisas, porque é verdade, foi pela palavra que o mundo foi construído, criado. A palavra tem poder, é verdade. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor da sua vida, se em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu confesso com a minha boca, meus lábios, Jesus é o meu Senhor. Eu creio e ele promete salvação. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Mas essa língua, ela é fogo, é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então cuidado, boquinha, no que você fala. Cuidado com o que você vive falando. Cuidado. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana. Você já reparou que as guerras têm a ver com falta de comunicação, ou então com comunicação errada? Já reparou que as brigas têm a ver com muito mais com palavras do que com qualquer outra ação? A ação vem depois. Guerra, carreira, existência humana. E ao mesmo tempo, Tiago está dizendo que a língua é colocada em chama pelo inferno. Então, cuidado com a tua língua. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. E tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que coisa a gente tem. A gente pode chegar com boas intenções, talvez como aquele homem dizendo, a tua filha dele já morreu, não precisa mais atrapalhar Jesus não, deixa Jesus para lá porque o teu caso já está perdido. Veneno de incredulidade. Quantas vezes dentro da igreja mesmo, você tem irmãos que se levantam, vamos, porque Deus está conosco, vamos construir, vamos abrir um campo, vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos contribuir. E aí levanta um abençoado, entre aspas, e ele vem com aquela sua língua prudente, boa, mas é veneno. É incredulidade, é mal incontido, não se pode conter. Versículo 10 diz assim, Tiago, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus, do Senhor. Esse órgãozinho aqui, uma hora está lá na igreja cantando hinos de louvor. Oh, aleluia, glória a Deus, oh, Deus é bom. Às vezes nem sai do culto, nem sai. E já solta uma farpa, já solta um negócio. Ora, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não.
Não. A figueira produz figos. A videira produz uvas. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Em outras coisas, está dizendo, cuidado com a tua língua. Quem domina a língua é perfeito varão. Esse é o grande desafio para mim. Pregar e pregar aquilo que Deus mandou falar. Porque eu posso, de repente, pregando, me empolgar e falar besteira. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando e eu fiz um sermão bem homilético, 3 tópicos bem organizados, e eu estava pregando animado, primeiro tópico, uma bênção, que palavra, até eu estava empolgado, quase que eu me converti na minha pregação. Aí preguei o segundo tópico, rapaz, o céu desceu, estava tudo muito bem, o Espírito de Deus estava fluindo. Quando eu estava todo empolgado, ia passar para o terceiro tópico, eu ouvi uma voz aqui dentro, uma voz que eu não sei se foi fora, se foi dentro, mas foi audível e foi clara. A voz era, acabou. É só até aqui. Não é para continuar. Não é para falar mais nada. O que eu tinha para falar era isso. Muito bem, você falou. Mas aqui na minha cabecinha troncha, eu fiquei assim, mas eu preparei 3 tópicos, eu não preparei 2, eu preparei 3, e eu fiquei nesse negócio de preparar 2 e 3, a voz falou, acabou, é só isso. Mas eu insisti. Homileticamente falando, estava legal. Só Deus não estava interessado naquela minha terceira parte. Quando terminou aquela pregação, eu me senti o mais miserável de todos os pregadores. Porque a voz do Senhor mandou eu parar e eu continuei. Bom, já tive também experiência o contrário. Eu estava pregando, Deus abençoando, e de repente chegou a hora e eu ia parar. E eu ouvi uma voz, faça o apelo, fala isso, isso, isso. E eu fiquei, eu não fui, eu não falei, eu não fiz apelo, eu não terminei, eu não concluí direito. Eu saí dali me sentindo o pior dos pregadores. Esse órgão aqui, sou eu, isso é você também. Porque nós somos forasteiros, peregrinos, andamos aqui nessa terra e nós temos que ser exemplar no nosso procedimento, nós temos que ser cheios de compaixão, nós temos que ser cheios de amor, nós temos que ser cheios de cuidado, nós temos que cuidar uns dos outros, as esposas têm que cuidar dos seus maridos e vice-versa. Cada um faz o que é certo, não o que é errado, nós abençoamos, nós não amaldiçoamos, nós proferimos palavras de cuidado, de bênção e de fé. Então cuidado com o que você fala. E aí Pedro diz lá no versículo 10, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios fale dolosamente. Acho interessante quando ele diz evite. É como se Tiago diz que é mal incontido, nenhum homem consegue domar. Se conseguir domar, é perfeito varão. Bom, Paulo disse que ele não tinha alcançado a perfeição, então Paulo não conseguiu domar. Pedro parece que está sendo muito sincero quando ele diz, evite. É difícil, porque se dominar é perfeito varão. Só Jesus, só Jesus. Agora eu esqueço, como diz Paulo, das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Senhor, me ajuda, me ajuda. Quantas vezes a gente quer falar uma coisa? Quantas vezes nós queremos falar uma coisa de bênção? Uma coisa boa para as pessoas que estão em volta da gente, nossas famílias, nossa esposa, nossos filhos. Nós queremos falar coisas boas. E na hora de falar, a gente acaba falando umas besteiras, falando errado. Não consegue transmitir. Depois a gente fica dizendo, não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era isso. Aí a gente tenta reformular. Mas a gente já falou. E lá em Provérbios diz que a palavra é como flecha, né? Você estica. E depois que você solta, ela não volta. Ela não volta. Então a gente tem que tomar cuidado aqui, dizer, Santo Espírito de Deus, Consolador,
Oh, Pai, cuida, Senhor, vem ungir meus lábios para que eu seja abençoador, para que não fale maldade, para que eu não fale maldade com intenção. Aparte-se do mal, busque a paz, empenha, corre atrás, não fique esperando cair do céu, vai atrás por alcançá-la. Seja o pacificador. E qual é a esperança maravilhosa que Pedro, no versículo 12, termina do capítulo 3? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Sobre nós quem, cara pálida? Diz aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem somos nós? Qual tipo de prática nós queremos desenvolver? Qual tipo de vida nós queremos manifestar? Nosso amado Pedro era sempre muito impulsivo. Sempre falava uma coisa fora da hora. Às vezes acertava. Mas a maioria das vezes Pedro errava. Parece que aqui ele está refletido. Ele diz assim, refreio. Somos peregrinos, vamos viver aqui na expectativa do que Deus tem para nós, na certeza de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Oh, que coisa preciosa, não? Você saber que você não está sozinho. Que coisa preciosa é a mão do Senhor está sobre nós, está à frente, está atrás. A coisa preciosa é saber, a palavra não chegou na boca e Ele já sabe que vamos falar. Oh, que coisa preciosa é saber que Ele sabe o que nós precisamos antes da gente pedir. Aliás, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que coisa preciosa. Que coisa preciosa é saber quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os olhos deles estão postos sobre nós. Você caminha, Ele está olhando você. Você senta, Ele está olhando. Você dorme e Ele guarda, né? Porque Ele não dorme, Ele vigia, Ele é a mão do Senhor. A mão de Deus sobre você. Vale a pena você dizer, Senhor, eu sou teu e eu quero andar contigo. E eu entendo que sou peregrino e forasteiro aqui. Eu entendo que o Senhor tem preparado coisas melhores e maiores. E eu entendo que o Senhor nos chamou para uma vida de modelo, de exemplo. O Senhor nos chamou para uma vida real, uma vida digna, de modo digno. E nós temos que ter uma vida digna, não só no culto, não só na igreja. Nós não podemos fazer essa divisão e, lamentavelmente, algumas pessoas ainda fazem. Acham que ao ir para a igreja é mais espiritual do que não ir para a igreja. Então, não consegue ver Deus agir na escola, no trabalho, ou na rua, ou até no governo, na manifestação, em todo tempo, o Evangelho se manifesta. Nós somos forasteiros aqui e em todo tempo o ministério, ele se manifesta. É um mistério, é o serviço. Eu estou a serviço das pessoas, você está a serviço. Trata bem, cuida da sua alma e do seu coração. Não deseje mal para ninguém. Mesmo que você sofra injúrias, mesmo que você sofra angústias, mesmo que te ataquem, mesmo que te persigam, você não responde com injúria. Ah, pastor, isso é tão difícil, eu sei. Quantas vezes nós ficamos amargurados porque nos ofenderam, quantas vezes nos atiraram, quantas vezes nos passaram a rasteira, quantas vezes nos apunhalaram pelas costas, quantas vezes? Mas a palavra diz que o Senhor nos chamou
para abençoar. A nossa língua, a nossa boca, ó boquinha, é para trazer bênção. A nossa boca é para pregar o evangelho. A nossa boca é para compartilhar a alegria. A nossa boca é para exortação. A nossa boca é para manifestação, para edificação. A nossa boca é não para palavras torpes. A nossa boca é para transmitir graça, transmitir alegria, transmitir paz, transmitir vida, disciplina, exortação, para ficar firme, para que a gente, a cada vez mais que o dia se aproxima, fiquemos fortalecidos e resilientes, preparados, perseverantes, porque vale a pena, porque os olhos do Senhor estão postos sobre você. Aí onde você está, Deus está olhando para você, Deus está olhando para aquele que é justo, para aquele que é justificado, para aquele que quer fazer o que é certo, para aquele que quer dizer, Senhor, toma conta de cada parte da minha vida, a começar desse pequeno órgão que bota fogo em tudo quanto é lugar, que incendeia, que as trevas, que o diabo, que o inferno não venha dominar minha língua, que o inferno, como diz Tiago, que a língua é posta em chama pelo diabo, que a nossa língua, a nossa boca jamais seja motivada pelas trevas ou pela maldade, pela mentira. Morte. Senhor, cuida de mim, cuida de você. Querido irmão, que Deus te abençoe, que você possa querer ardentemente, como peregrino nessa terra, saber que os olhos do Senhor estão sobre você e que você caminha com Ele. Você não quer ver o rosto do Senhor voltado contra você. Pelo contrário, você quer dizer, Senhor, eu quero ver a Tua graça, a Tua bênção derramada sobre a minha vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, te dê glória, e que você seja um crente de valor, que você não titubeie, que você não fique intimidado, que você não tenha medo, que o perfeito amor lança fora todo medo, que você tenha temor do Senhor, que você saiba que Ele está de olho em você, que Ele te ama, que Ele te protege, que Ele puxa a orelha também, de vez em quando dá uns cascudos em nós. Ele faz porque Ele quer o nosso bem. Então derrama, deixa, entrega, confia. Ele o mais o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar. Vamos orar como o salmista que diz, sonda-me, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero caminhar na justiça, eu quero caminhar em Jesus, eu quero caminhar na sua palavra, eu quero andar aqui. Senhor, se por acaso a minha língua tem falado que não presta, se a minha boca tem falado mais palavrões, se tem mais falado coisas difamatórias, se a minha palavra, se a minha boca é só amargura, é só rixosa, é só goteira que pinga, pede perdão, varão, pede perdão, varoa, cuida da tua boca, limpa a tua boca, porque a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então enche o teu coração com a palavra de Deus, enche o teu coração com salmos, enche o teu coração com cânticos, enche o teu coração com alegria, enche o teu coração com choro, pedindo perdão, enche o teu coração de paixão por Jesus, por Deus. Oh, que privilégio a gente viver sabendo que o Senhor olha, anda conosco, Ele não nos deixa um só momento, um só segundo, Ele anda comigo, contigo o tempo todo. Que coisa preciosa. Então enche o teu coração da presença, enche o teu coração do Santo Espírito, porque a tua boca vai falando aquilo que o Espírito quer falar. Os olhos do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor te dê graça e glória. Que o Senhor te fortaleça. Que o sangue do Senhor Jesus purifique os nossos lábios, os seus lábios. E que você evite falar dolosamente. Evite retribuir mal por mal. Evite. Perfeito varão, assim como Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos, porque o Senhor não desistiu de Pedro. Graças te rendemos, porque o Senhor não desiste de nós.
Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha com o teu Espírito, com o sangue de Jesus, nos purifique, purifique os nossos lábios, purifique o nosso coração, purifique, Senhor, as nossas intenções, purifique-nos, Senhor, derrama sobre nós compaixão, teu amor, ó Deus, derrama o teu amor para que nós tenhamos a mesma compaixão, que nós sejamos tão humildes quanto o Senhor, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque estamos tão longe do teu chamamento. E ajuda-nos, Pai, a viver para a glória do teu santo nome. Nós rogamos o perdão dos nossos pecados e rogamos a ministração do teu Espírito em nossas vidas, porque queremos viver de modo digno do chamado, da vocação, do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica, ó Deus, conosco, repreende toda ação, todo ataque, repreende toda sujeira, toda boca imunda, inflamada pelo inferno, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Glorifica teu nome, Senhor, na vida do teu povo, e que saia dos nossos lábios palavras de edificação, que traga graça, e traga honra, e traga glória ao Senhor, dono de todas as coisas. Assim nós te agradecemos por Jesus, assim te agradecemos por teu Espírito, assim te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos amado. Fica, ó Deus, conosco, continua com os teus olhos postos em nós. Ah, Senhor, se o Senhor piscar, a gente vai fazer besteira. E, graças a Deus o Senhor não dorme, não dormita o guarda de Israel. Graças te rendemos. Então, Senhor, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite de refrigério, dá-nos uma noite da tua presença, dá-nos, Senhor, viver de modo digno do teu evangelho. Assim nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça, que Deus nos faça mais perfeitos, não é? Isto é, mais semelhantes a Jesus, que o Senhor nos dê o mesmo sentimento, o mesmo coração e a mesma boca, que a gente manifesta em todo o tempo o bom perfume de Jesus. Nós somos luz, nós temos que manter o nosso procedimento de acordo com a sua vontade. Amados, orem por nós, orem pela missão Projeto Zero, ore pela nossa viagem ao Rio, agora no final de semana, e ore por cada irmão, por cada família que está conosco aqui nesses dias. Que maravilha. Se você tiver liberdade, quiser compartilhar essa mensagem, vai ajudar a espalhar essa propagação. Se você entende que é de Deus, então compartilhe, ajude, não custa nada, não tem que pagar nada, é só botar o dedinho aí. Deus te abençoe. Beijo no coração e até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir.